Então, nosso texto de hoje é Romanos 3, versos 23 ao 26. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, o qual Deus propôs por propiciação pela fé no seu sangue, para demonstração da sua justiça, por ter ele, na sua paciência, deixado de lado os delitos outrora cometidos, para demonstração da sua justiça no tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém. Há 3 palavras difíceis nesse texto aqui, mas elas estão aqui para que nós a entendamos, né? Porque as coisas reveladas pertencem a nós. As 3 palavras são justificação, redenção e propiciação. Justificação é um ato singular e externo a nós, né? É quando Deus inocenta você dos seus pecados no momento em que você crê no Senhor Jesus Cristo. Redenção é quando Jesus paga pelo seu resgate, reparando o dano que você cometeu à glória de Deus, em não honrar a glória de Deus, e recebendo a punição em seu lugar. Propiciação, queridos, é quando a ira de Deus é afastada de nós. Quando somos reconciliados a Deus, nós tornamos a ser amigos de Deus, porque a ira dele já não está mais sobre nós. Nesse texto que nós lemos, então nós temos essas 3 palavras difíceis: justificação, redenção e propiciação. E é bom que nós entendamos essas palavras, né? Porque nós, como leitores da palavra de Deus, nós precisamos aprender os vocabulários de Deus. Tem até um título, um livro do J.I. Packer com esse título, Os Vocábulos de Deus, onde ele trabalha vários desses vocábulos, inclusive esses 3, né? Então eu queria entender, nós precisamos entender 3 coisas desse texto que foi lido aqui. Um é que todos estamos destituídos da glória de Deus porque pecamos. A segunda coisa que nós precisamos entender desse texto é que os eleitos, ou a igreja, foram justificados gratuitamente pela graça. E o que significa essa justificação? E a terceira coisa que nós precisamos entender desse texto é: Deus é justo ao nos justificar. E como é que Ele nos justifica? E aí onde entra as outras 2 palavras, que é redenção e propiciação. Eu vou trabalhar mais redenção do que propiciação, mas também vou falar um pouquinho de propiciação. Então, voltando ao primeiro tópico do que nós precisamos entender desse texto, que todos nós estamos destituídos da glória de Deus. Logo no verso 23, porque pecamos. O que isso significa? O que significa estar destituído da glória de Deus? Pecar me faz ser destituído da glória de Deus, né? Isso quer dizer que todo ser humano, todo indivíduo, né, ele não rendeu a devida glória a Deus, né? Por mais que uma pessoa se esforce, ela não rende e nem renderá a devida glória a Deus. Isso é impossível. Sem Cristo é impossível, né? Nesse ponto, nós devemos nos perguntar o que significa glorificar a Deus, né? Certamente não quer dizer eu fazer algo para aumentar a glória de Deus, porque isso seria impossível, né? Impossível do
do meu ponto de vista, da minha nulidade em fazer isso. Quem sou eu, quem é você, para aumentar a glória de Deus? E do ponto de vista do próprio Deus, que é todo glorioso desde a eternidade. Ele é infinitamente glorioso e não há como você aumentar o que é infinito. Logo, nós não aumentamos a glória de Deus quando nós glorificamos a Deus. Então, Paulo deve estar falando de algo mais execuível, né? Algo mais prático, né? Pelo menos do ponto de vista do cristão, pelo menos em Cristo, né? Nós podemos glorificar a Deus, né? Porque sem Cristo continua sendo impossível. Então, o que Paulo quer dizer com glorificar a Deus? Glorificar a Deus, para Paulo, é você honrar a glória de Deus. Deus é todo glorioso. Se eu desonrar a glória de Deus, ele não deixa de ser glorificado ou glorioso porque eu desonrei a glória dele. Mas se eu honrar a glória dele, eu estou honrando a glória de Deus. E é isso que Paulo quer dizer com glorificar a Deus, né? Honrar a glória de Deus. Então, como que nós podemos glorificar a Deus? Vivendo a verdade, guardando os mandamentos de Deus, vivendo uma vida sem pecado, guardando a lei de Moisés em sua totalidade. Mas isso é impossível? Paulo vai argumentar essa impossibilidade logo mais à frente, em Romanos, no capítulo 7. Quando ele diz, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu quero fazer, esse eu faço, mesmo sendo conhecedor da lei, né? Mas graças a Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que nos livra do corpo desta morte. Amém, irmãos? Pois bem, ele viveu uma vida sem pecado, uma vida onde ele fez a vontade do Pai, uma vida onde ele observou toda a extensão da lei. Ele foi perfeito, ele é perfeito. Ele foi o único homem que conseguiu glorificar a Deus. Ele foi o único homem que conseguiu obedecer Deus em toda a extensão da lei. É por isso que o próprio Deus testemunha dele. Continue em Romanos, eu vou ler um texto em João, quando Jesus está no Getsemane e ele estava prestes a ser crucificado, e ele exclama da seguinte forma: a minha alma está perturbada, que direi eu? Salva-me desta hora, mas para esta hora é que eu vim. Então, Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia, já o tenho glorificado, e novamente o glorificarei. Então, queridos, o que Paulo fala quando ele fala que todos pecaram, portanto estão destituídos da glória de Deus, obviamente não se aplica a Jesus, porque ele não pecou e estava cheio da glória de Deus. Ele alcançou o padrão da glória de Deus. E é importante que nós entendamos isso, para que nós possamos entender o processo da nossa salvação, né? Então Deus atestou, Deus testificou que Jesus o glorificou aqui na terra. Ele viveu uma vida de perfeita obediência, mas nós não. Nós éramos perdidos sem Cristo. Nem tente, queridos, viver uma vida sem Cristo e se achar bom diante de Deus. Você vai fracassar. Os fariseus fracassaram, muitos judeus fracassaram, e você também vai fracassar, né? As Escrituras me testificam isso, né? Mas a Ele seja a honra, a glória, o louvor, a majestade, a adoração pelos séculos dos séculos. Então é isso que quer dizer que todos pecaram e, portanto, estão destituídos da glória de Deus. Você desonrou a glória de Deus em seu pecado. Então, a sua defesa não se sustenta no tribunal de Deus.
Esse é o ponto. Essa é a questão. Nós ofendemos a glória de Deus. Tenha em mente uma passagem das Escrituras onde Jacó está numa cidade chamada Siquém e o príncipe daquela cidade violenta a filha dele. E ali houve uma desonra, uma afronta, e o rei daquela cidade disse a Jacó: eu quero reparar o dano. O meu filho está arrependido e ele realmente gosta da Tamar. Eu quero que ela seja princesa, case com ele e herdeira dessa cidade. E que nós vivamos em comunhão e que nós sejamos uma só família. Então veja a tentativa de reparação do dano, né? E Jacó aceitou, para ele estava reparado o dano. Mas os filhos de Jacó, que não eram gente, né, preferiram o derramamento de sangue, não é mesmo? Mas, enfim, tenham em mente essa história para vocês entenderem o que é uma ofensa e como uma ofensa deve ser reparada, para que vocês consigam entender como que nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Nós ofendemos a Deus com o nosso pecado. Amém? E aí, isso nos leva para o nosso segundo ponto, para ser observado nesse texto, que é: os eleitos foram justificados gratuitamente pela graça. E o que é que significa justificação, não é mesmo? Bom, justificação na Bíblia, ela tem dois significados básicos. Um mais amplo, que é declarar justo. Quando eu declaro alguém justo, eu estou justificando alguém, né? E ela tem um sentido mais estrito, que é você fazer isso dentro de um tribunal. E aí você está dizendo que a pessoa é inocente. Ok? Então, você tem esses dois sentidos de justificação. Eu vou pegar dois textos para dar exemplo do primeiro sentido, que é simplesmente declarar justo. Eu posso olhar para o pastor Patrick, ver o fruto do Espírito na vida dele e falar: pastor Patrick é um homem justo, salvo, né? Alcançado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele tem fruto, né? Inclusive posso falar isso do próprio Deus, né? E foi o que aconteceu aqui em Lucas 7:29. E todo o povo que ouviu e os publicanos, tendo sido batizado com o batismo de João, justificaram a Deus. Então você imagina alguém justificando a Deus, né? Certamente essa não é uma linguagem de um tribunal, não é uma linguagem forense, né? É apenas um declarar. É quando alguém declara que alguém é justo. Você declara que Deus é justo. Deus é justo. Você está justificando a Deus. Amém? Outro exemplo está em Tiago. Tiago 2:24, quando ele diz: vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Essa justificação que Tiago trata aqui não é uma justificação dentro de um tribunal. É simplesmente declarar de justiça. Ele fala: me mostra sua fé e eu te mostro a justiça. E eu te declaro justo, né? Porque a sua fé tem que produzir fruto. E quando ela produzir fruto, eu vou ver o fruto e aí eu vou ver que você é justo. Então eu vou declarar que você é justo. Ele não está falando de salvação. Ele não está falando de você declarar que uma pessoa é justa dentro do tribunal de Deus. Nós precisamos separar esses dois entendimentos. Mas Paulo vai usar esse segundo entendimento mais estrito de justificação. Quando você declara no tribunal de Deus que alguém é justo. Como nós todos somos pecadores, ninguém é justo, então eu posso inferir que a justificação de Deus é eu inocentar o culpado. Amém? Fica claro? Se eu estou declarando alguém que não é justo como justo, eu estou inocentando o culpado.
Amém? Está claro? Pois bem, alguns versículos mais à frente, em Romanos 4, 5, Paulo vai falar justamente isso. Ele vai falar o seguinte: porém, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é contada como justiça. Então você vê que Deus justifica o ímpio. O que é o ímpio? É o não piedoso, é o transgressor da lei, é o culpado. O que é piedade? Piedade é obedecer aos mandamentos de Deus, né? É isso que é o exercício da piedade no sentido bíblico, né? Então Deus justifica o impiedoso, o que não guardava a lei, o pecador. É isso que Paulo está falando. Ele nem trabalhava, ele simplesmente era um pagão, e Deus pega e justifica ele, né? Claramente, então, isso aí é Paulo usando uma linguagem de tribunal. Mas para ficar mais claro aos irmãos que Paulo está trabalhando aqui uma linguagem de tribunal, eu vou usar a mesma carta aos Romanos, lá no capítulo 8, versos 30, 31 e 33, que diz assim: e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Então, claramente, uma linguagem de tribunal. Quem é que pode recorrer se Deus é quem justifica? Por acaso há instâncias mais altas que o tribunal de Deus? Óbvio que não. E é essa a ideia que Paulo está trazendo aqui nesse texto. Então, claramente, irmãos, justificação para Paulo, que Paulo tem em mente aqui, é uma justificação para salvação, mediante a graça, pela graça, mediante a fé. Justificação é isso. Você creu no Filho de Deus, você foi inocentado perante o tribunal de Deus, mesmo sendo culpado. Por isso, eu fiz aquela terceira pergunta, lembram? Deus é justo ao justificar? Né? Vamos deixar para responder essa pergunta daqui a pouco, né? Agora, irmãos, então Deus inocenta o culpado, e aí? Né? Ele vai continuar sendo pecador? É óbvio que não, né? Paulo vai trabalhar isso em toda a sua teologia em Romanos. O próprio Tiago vai falar que a fé sem obra é morta. Então nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de pessoas que frutificam, que têm uma fé verdadeira e não uma fé fingida, né? Jesus certa vez disse que alguns frutificariam a 30%, outros a 60% e outros a 100%. Mas todos devem frutificar. O salmista vai dizer que aquele que medita na palavra do Senhor e tem o seu prazer nela, né, ele será considerado como uma árvore plantada junto a ribeiros, cujas folhas não caem e não murcham, e que em seu tempo dará o fruto. Então, existe também um tempo, um período para a frutificação, mas certamente, se sua fé é verdadeira, você vai frutificar. Mas o que eu quero que você entenda é que a justificação, ela vem antes da frutificação. Deus pegou um pecador e simplesmente perdoou, anulou o pecado dele, justificou. Só um minuto. Então, você tem a justificação, que é um ato. Você tem todo o processo de uma vida, que é a santificação. E aí nós vamos
encontrar outros termos, né, que é a mortificação da carne, etc. e tal. E no final nós temos a glorificação, que é quando nós fomos ressurretos e recebemos um corpo glorificado. Mas justificação é quando uma pessoa verdadeiramente crê. Deus fez essa pessoa enxergar. Deus disse, haja luz no coração dessa pessoa. Essa pessoa enxergou e ela olhou para Cristo e desejou Cristo e disse, eu me rendo, eu me entrego, eu me arrependo dos meus pecados. Essa pessoa foi justificada. E esse ato ele é singular. A partir daí, Deus vai continuar trabalhando na vida dela, na santificação. Então, entendido isso, que você foi justificado de uma vez por todas e uma única vez, né, você passou a entender o que quer dizer justificação. Lembrando, justificação é você parado no tribunal de Deus, e Deus, mesmo você sendo culpado, Deus dizendo, eu te declaro justo, e bate o martelo. E aí, fica a inevitável pergunta, ou objeção, que o próprio Paulo levanta nesses textos, lidos por nós. Deus é justo em nos justificar? Né? E aqui nós vamos trabalhar o termo redenção. Primeiro vamos reler o texto, né, que está lá em Romanos 3, 23 ao 26. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, o qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para demonstração da sua justiça, por ele ter, na sua paciência, deixado de lado os delitos outrora cometidos, para demonstração da sua justiça no presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Então notem que Paulo tem a preocupação, no verso 26, em dizer que Deus é justificador, mas ele também é justo. Ele não pode ser justificador e deixar de ser justo, senão ele não seria Deus, né? Então ele fala no verso 26 que Deus quer mostrar a sua justiça, que Deus quer ser o justificador e Deus quer ser justo em justificar. Bom, a justiça de Deus, nós sabemos que ela se desenvolve de duas formas na vida do homem. Ou enviando o homem para o inferno, onde ele derrama sua ira, e ali ele comete justiça, né? Porque este ofendeu, ele tem uma ofensa contra o Criador, ele ofendeu a glória de Deus através de seus pecados, e por isso ele vai para o inferno. São os réprobos, os não eleitos, o mundo, aqueles que não fazem parte da igreja, né? Porque eles continuam destituídos da glória de Deus. Jesus não assumiu o lugar deles, porque eles não estão em Cristo, né? Então eles continuam debaixo da ira de Deus. A segunda forma de Deus demonstrar a sua justiça é salvando os pecadores em Cristo Jesus. Então Deus mostra a sua justiça dessas duas formas, derramando ira e derramando misericórdia, né? Alguns versos atrás, Paulo deixou isso bem claro em Romanos 1, do 16 ao 18, quando ele diz que a justiça de Deus se revela da obra da salvação, né? E a ira de Deus se revela naqueles que distorcem a verdade de Deus por conta de suas injustiças, né? Então nós temos duas justiças de Deus sendo revelada, né? Uma na igreja, através do evangelho, de fé em fé, e uma no mundo, né? Cada vez mais o mundo se suja mais. Quem é sujo, suje-se mais. E quem é limpo, limpe-se mais. Então nós, igreja, cada vez mais também temos que viver uma santidade maior, não andar em conformidade com o mundo, porque nós precisamos lembrar que Deus está revelando a sua justiça nas nossas vidas
de fé em fé, sob pena de cairmos do outro lado, de ser revelado a justiça dele no derramar da ira. Amém? Mas, voltando ao verso 26, Paulo diz que Deus é justificador do justo. E ele está, no caso, aí, assumindo a autoria da salvação. A salvação não vem das obras dos homens, ela vem de Deus, para que ninguém se glorie. Lá em Efésios, Paulo vai dizer o seguinte: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então toda obra de salvação, ela vem da parte de Deus. Até a fé que você recebeu para crer em Cristo, ela vem de Deus. É Deus que te abastece com essa fé, para a honra e glória do nome dele. E há motivo de agradecermos, irmãos, porque nós estávamos falando do GRD esses dias. Quantas pessoas esclarecidas, quantas pessoas com mente aberta, esclarecidas e que buscam conhecimento, não entendem, não enxergam. E nós, que às vezes éramos a escória da sociedade, Deus vai lá e nos resgata, nos dá fé, nos dá entendimento. Nós que não somos nada. É motivo de agradecermos a Deus, é motivo de glorificarmos a Deus. E Jesus agradeceu a Deus: Pai, graças te dou, porque ocultastes essas coisas dos sábios e entendidos e as revelastes a bebês, aos pequeninos. Amém? Então essa justificação que Paulo fala, ela é pela graça e mediante a fé. Ele me dá fé, eu creio pela sua graça, e ele me justifica em Cristo Jesus. E aí permanece a pergunta, a objeção ainda não foi respondida. Deus é justo ao fazer isso? Deus é justo ao justificar? Fica claro da perspectiva da Bíblia, queridos, que Deus é justo em condenar o inferno. Isso não é muito difícil provar, Isso é qualquer 2 páginas que você lê das Escrituras e você entender quem você sabe que você é merecedor do inferno. Mas a dificuldade de Paulo em responder a objeção, dificuldade fica por conta minha, tá? Em responder a objeção contrária. Deus é justo em justificar um povo, a igreja? Deus é justo ao fazer isso? Antes de responder, que não vou dar spoiler, o melhor sempre fica para o final, meditemos um pouco que se Deus enviasse cada ser humano para o inferno, ele seria justo, pois o salário do pecado é a morte. Não há um justo, nenhum sequer, não há quem busque a Deus. Amém? Não é isso que Paulo disse? Naum, capítulo 1, versos 2 e 3, é dito o seguinte: o Senhor é um Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de indignação. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se e grande em poder, e o culpado de maneira alguma terá por inocente. O Senhor tem o seu caminho no turbilhão e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Agora eu compliquei um pouquinho mais, Porque aqui tem um texto dizendo que Deus, de modo algum, toma o culpado por inocente. E ele é rico em ira. E o teclado até falou. E a razão do mundo não está experimentando a ira de Deus em sua totalidade é porque ele é longânimo em irar-se. E ele reserva ira, ele acumula ira. Deus não se deixa ser escarnecido. O homem vai pagar pela desonra cometida a sua glória. E é muito importante a gente enfrentarmos esse texto
na Bíblia. É muito importante nós não pularmos esse texto, porque essa é a verdade da palavra de Deus. E ela precisa ser anunciada. Nós não podemos ter medo de falar da palavra de Deus. Nós precisamos falar essas coisas, essas verdades. E quanto mais nós entendemos isso, mais Cristo é glorificado. Mais você vai agradecer a Deus pela salvação que há em Cristo Jesus. Bom, se Deus não é inocente ou culpado, como é que Ele pode nos justificar? Mesmo nós sendo culpados. E é isso que Paulo trabalha nesses textos que nós lemos, né? Cristo, antes de eu explicar mais detalhadamente, deixa eu tentar fazer um panorama. Cristo obedeceu a Deus, viveu a justiça de Deus e morreu no seu lugar. E aí, quando você está em Cristo, Deus faz uma coisa chamada de dupla imputação. Ele imputa a justiça de Cristo em você, e aí você passa a ser justo, não da sua própria justiça, mas da justiça que Ele conquistou na vida dele de obediência ao Pai. E Cristo passa a receber a sua punição, a sua desonra. E Ele sofreu ela lá atrás, na cruz do Calvário. Se você está em Cristo Jesus, a sua desonra a Deus, os pecados cometidos, foram pagos pelo Senhor Jesus Cristo lá atrás, na cruz do Calvário. Porque antes de entregar o seu Espírito, Ele disse: tetelestai, está pago. Só um panorama para a gente poder entrar no termo agora com mais profundidade, porque Paulo usa esse vocábulo, redenção, né? Ele diz que ele é redenção e fala também de propiciação, né? Paulo explica esse mecanismo aí, de que como que Deus pode justificar e permanecer justo. Vamos ler o texto mais uma vez, né? Que o bom crente, o bom bereano, ele medita e relê, e vê se é isso mesmo que está sendo dito. Amém, meus irmãos? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente mediante a redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para demonstração da sua justiça, por ter ele na sua paciência deixado de lado os delitos que outrora foram cometidos, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Então Deus precisa ser justo, né? E a maneira como Ele é justo, o segredo está nessa palavra redenção. Nós somos justificados gratuitamente pela graça, recebemos um veredito. E como que Deus fez isso? Através de um processo, não na sua vida. Na sua vida foi um ato. Ele chegou e justificou, bateu o martelo. Mas antes desse ato, houve um processo no passado. Cristo viveu uma vida de obediência e morreu na cruz por você, né? O nome desse processo é redenção. Redenção, no português é uma palavra só, mas no grego é uma palavra composta. E quer dizer pagamento de resgate. Pagamento de resgate. Apolutroses. É isso que quer dizer a palavra redenção. Então por que Deus é justo ao nos justificar? Porque Ele pagou o resgate. Ele pagou o resgate. Então Deus é justificador e é justo. Sumiu de novo aqui. Deus é justificador e é justo porque Ele pagou o resgate. Lembra que eu pedi para a gente manter em mente a questão da ofensa, né? Onde aquele
aquele rei de Siquém tentava pagar a desonra, pagar o resgate da desonra, oferecendo um casamento, né? Estava tentando lidar com a desonra, oferecendo um casamento, mas os filhos de Jacó exigiram a última consequência do pagamento do resgate, que é o derramamento de sangue. Não bastou para eles o casamento, eles queriam sangue derramado. E aí você começa a entender por que Deus é justo em te justificar. Deus foi até a última consequência para te resgatar. Ele foi até a última consequência. Então Deus é justo em declarar os que creem em Cristo como inocentes, porque houve um pagamento de resgate. Ele pagou por você, Ele comprou você, Ele te libertou do cativeiro, Ele te redimiu, te deu uma nobreza, te deu um sobrenome, te colocou na família real. Você era escravo e agora tem liberdade. Você estava sequestrado e Ele pagou pelo resgate. Você estava preso e Ele pagou pela fiança. A palavra redenção, então, significa pagamento de resgate. Uma palavra composta. Eu queria fazer uma observação. Que quando eu falo pagamento de resgate, eu não me refiro no sentido pecuniário ou financeiro, mas no sentido moral ou forense, uma reparação de um dano, né? Ou você cumprir a pena de alguém no lugar dessa pessoa, né? Vamos supor que o pastor fosse acusado e tomasse uma cadeia de 2 anos. É como se eu falasse, não, eu vou cumprir no lugar dele esses 2 anos. Foi isso que Cristo fez. Ele cumpriu a pena em nosso lugar, ao morrer na cruz. E Ele devolveu a honra ao Pai. A honra que nós desonramos, Ele devolveu, vivendo uma vida de obediência. Então a redenção, ela traz essas duas conotações, né? Moral ou de tribunal, né? Ela não tem esse sentido muito pecuniário. Então, Ele reparou o dano da glória de Deus, e por isso Ele é chamado de reconciliador. Ele pagou a pena em nosso lugar, e por isso Ele é chamado de redentor. Então, redenção quer dizer pagamento de resgate, apolutroses. Mas a palavra resgate, que é a palavra final dessa palavra, lutron ou lutroses, né? Ela vai aparecer em 2 versículos. Um deles é Marcos 10:45, que diz assim: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então Jesus viveu uma vida de obediência para que Ele pudesse depois oferecer essa vida ao Pai para resgatar muitos. E como que uma pessoa resgata muitos? Seria a próxima objeção. Então, Paulo argumenta que Deus é o juiz supremo, e sendo esse juiz supremo, Ele pode ser justo e justificar o pecador se o resgate for pago, nos 2 sentidos. Quando a Bíblia chama Jesus de mediador, é porque Ele fez mediação entre nós e Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas Ele falou: Pai, qual que é o problema? Filho, o problema é minha glória que está sendo desonrada. Pai, e se eu te devolver a sua glória? Então, meu filho, em você
eu salvo. O mundo continua inimigo de Deus. Nós fomos redimidos. Nós não estamos mais debaixo da ira de Deus, porque Cristo é o nosso mediador. Ele fez negociação com o Pai e nos resgatou. Por isso que ele disse que ele veio para servir e não para ser servido, e oferecer sua vida em resgate de muitos. Nós lemos lá atrás que nenhum de nós glorificou o Pai, mas o Verbo se fez carne, e enquanto nenhum de nós conseguiu, Ele glorificou. Enquanto todos nós nos achávamos destituídos da glória de Deus, Ele estava cheio da sua glória. Ele reparou o dano da glória de Deus. Ele reparou a ofensa. Vamos ao texto de João novamente, onde Jesus está lá no Getsemane, e ele diz: agora minha alma está perturbada, que direi eu? Salva-me desta hora. Mas para isto vinha esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então uma voz do céu dizia: já o tenho glorificado, e novamente o glorificarei. Jesus viveu uma vida que ele glorificou o Pai, e novamente o glorificarei. A última obediência de Cristo, que seria a morte de cruz no Calvário, faria com que eu e você pudéssemos receber essa justiça de Cristo em nós, para que nós em Cristo pudéssemos glorificar ao Pai. Que nós em Cristo pudéssemos honrar a glória do Pai. É por isso que Jeremias diz que na nova aliança Deus plantaria a lei em nosso coração. Porque o Espírito de Cristo, o Espírito de adoção habita em nós. E nós temos o Espírito do cumprimento da lei de Deus em nós. E nós, espiritualmente, quando inclinamos para o Espírito, nós honramos a Deus, honramos a glória de Deus, nós glorificamos a Deus. Essa é como é possível nós glorificarmos a Deus em Cristo. Sem Ele é impossível. E a dupla imputação é essa, né? Ele recebeu o castigo pela nossa desonra, e nós recebemos salvação pela honra dele. A glória é de Deus. Mas ele morreu por muitos. Eu disse que essa seria a última objeção. Para quantas pessoas valem a vida de Cristo? Eu posso pagar a pena no lugar do pastor Daniel, mas e aí? Jesus morreu, e quantas pessoas que ele pode salvar com a morte dele? É uma objeção, não é, queridos? Vejamos. Deus disse a Abraão: Abraão, vem para fora. Você pode contar as estrelas do céu? Abraão, você pode contar a areia do mar? Assim será a sua descendência. O poder redentor de Cristo é infinito por causa de quem Ele é. Pensa numa guerra. Você tem 2 exércitos e você tem prisioneiros de guerra de um lado e de outro. Num lado você tem 200 prisioneiros, 200 soldados, e no outro lado você tem 3 prisioneiros apenas. Mas um deles é o rei, um deles é o general, e o outro lá o coronel Fu. Você acha que eles vão trocar 3 por 3 ou 3 por 300? E quanto maior a sua patente for, mais você vale. E quanto é que vale a vida de um rei? E quanto é que vale a vida do Rei dos Reis? E quanto é que vale a vida do Filho unigênito de Deus?
E quanto é que vale a vida do próprio Deus? Você pode contar as estrelas? Você pode contar a areia do mar? O poder de salvação do Filho de Deus é infinito. Todo o que crê será salvo. Todos os que o Pai enviar para Cristo serão salvos. Todos que tiverem ouvido e ouvirem e obedecerem serão salvos. Todos os eleitos de Deus serão salvos. Nenhum se perderá. E você, meu irmão, você, meu amigo, essa mensagem fala com você. Deus te deu ouvidos? Deus te deu ouvidos para ouvir? Você é um escolhido de Deus? Você deseja Cristo ao ouvir essas coisas? Você sente que Deus pode te salvar? Essa palavra é digna de toda aceitação. A Bíblia diz que nós não conhecemos os conselhos de Deus, que eles são insondáveis, inescrutáveis, que ninguém pôde aconselhar a Deus, e ninguém pôde dar a Ele nada que Ele tivesse que nos retribuir, ou fosse constrangido a nos retribuir. Mas a Bíblia também diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Então, meu irmão e irmã, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Deus te deu ouvidos para ouvir? Você consegue ouvir o chamado de Cristo? Porque Ele disse que as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Você está ouvindo o pastor chamando? Você está ouvindo o batido do cajado do pastor? Chamando as suas ovelhas? Arrebanhando as suas ovelhas? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amados, a minha oração é que Deus faça brilhar em seu coração, se é que Ele já não brilhou, que Deus possa dizer, haja luz, e que você possa enxergar, e que Cristo passe a ser desejoso para você. Porque se Deus nos abandonar a nossa carnalidade, nós não veremos nele beleza alguma para que nos atraia. É o que Isaías diz. Mas ele também diz que aqueles que dão crédito a essa mensagem conhecem o braço do Senhor. Os gregos filosofavam e eram até criacionistas, Aristóteles, Platão, mas eles não encontraram a Deus em suas filosofias. Os judeus eram religiosos, faziam rituais, mas eles não encontraram a Deus em sua religião. Mas aprove a Deus salvar os que creem na loucura da pregação. E se Deus te deu ouvido para que você ouça essa mensagem, é porque você é um escolhido de Deus, meu irmão. É porque Ele quer fazer a obra salvadora em sua vida. E se há alguém aqui nessa noite que tenha ouvido essa mensagem e que Deus tenha falado no coração e que você tenha entendido com a sua alma e que você passou a enxergar algo que você não via antes, levante a mão, nós queremos orar por você. Levante a mão porque nós queremos orar por você. Nós queremos orar por você. Há alguém que Deus concedeu ouvidos? Há alguém a quem Deus iluminou o coração? Há alguém que estava obscurecido e foi iluminado?
Nós queremos orar por você. Essa igreja quer te acolher. Ele é infinito. Ele é infinito. Ele é infinito em sua glória. Assim como nada que nós façamos pode diminuir ou aumentar a glória dele, ele também é infinito em salvação. Não há números contados, não há cota, não há candidato por vaga. Há apenas aqueles que ele chamou. Há apenas aqueles que ele iluminou. Há apenas aqueles que ele elegeu. Alguém nessa noite? Alguém para Jesus? Senão eu encerro por aqui.